A plataforma MP Digital, a gente brinca que no futuro vai ser o MPBR, assim como o GovBR, né? E o Judiciário, o CNJ, também está caminhando para nesse sentido, né? Tornar o Justiça 4.0 o JusBR, né? Justamente para isso, assim, é mesmo na linha do que é o GovBR de produtos e serviços, no caso nosso, voltados para os membros e servidores no primeiro momento, no futuro, quem sabe abrir para usuários, cidadãos, para a gente poder ter tudo que o MP fiscaliza e isso também ser acompanhado pelo cidadão comum na fiscalização de política pública ou de patrimônio, qualquer outra atuação do Ministério Público. Boa tarde a todos e a todas. Satisfação muito grande estar aqui, mais uma vez, né, esse ano, um evento cada vez maior do Piccoli, e quero iniciar agradecendo o próprio Piccoli, né, por desbravar esse caminho de eventos e de integração e de colaboração, e a gente conseguir realmente aproveitar tudo de melhor que, né, a gente já está vendo no serviço público e todo mundo conseguir colaborar, não partir do zero, que eu acho que essa é a ideia que a gente tem em mente, sempre ter essa colaboração, independentemente se for internamente na mesma instituição ou outros parceiros, e também com a iniciativa privada e com o terceiro setor, né, enfim. E o Piccoli tem feito esse trabalho magnífico já há muitos anos, né, e com isso ele conseguiu avançar e é uma referência para todos nós. Também quero aproveitar e agradecer a Bruna Damascena, assessora-chefe da Comissão de Planejamento Estratégico e da Estratégia Nacional do MP Digital, Rodrigo Fogagnolo, amigo do Ministério Público do DF e assessor de TI do Ministério Público do DF, toda a equipe do Ministério Público do DF, que está aqui prestigiando nosso trabalho e também, né, a gente sabe que como eu sou promotor de justiça do Ministério Público do DF, acaba que a gente puxa um pouquinho para o nosso lado, né? Mas distribui para todo mundo. Bom, enquanto o pessoal está chegando aí, eu vou começar falando. A gente dividiu essa apresentação na Estratégia Nacional do MP Digital, né? Falar da plataforma MP Digital, da rede de inovação, do que a gente está fazendo para fazer essa jornada de transformação digital e trazer serviços para ambiente de plataforma no Ministério Público. E a segunda parte, a gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial, como a gente está vendo o cenário nacional dentro do Ministério Público, com inovações, trazendo eficiência operacional na produção cognitiva de peças mais simples, né? E ao mesmo tempo liberando tempo para a gente ter uma atuação estratégica mais inovadora, né? E entregar mais valor à sociedade, entregar um serviço melhor, mais qualificado. Então, começando com a estratégia, a gente praticamente partiu do zero, porque a gente instituiu lá no CNMP um grupo de trabalho para reunir colegas do Brasil inteiro para entender primeiro o cenário antes de propor uma norma ou um regramento nacional e para mensurar o que acontecia nos 30 MPs, né? Nós somos 30 Ministérios Públicos, 26 Ministérios Públicos estatais dos estados e os Ministérios Públicos da União. Então, a gente fez uma análise de contexto, inovação e transformação digital, mapeamento de desafios e oportunidades. A gente encarou a si mesmo. Cada desafio que eu vou mostrar, a gente encarou com oportunidade, né, Lucas? E conseguiu trazer isso para o nosso ambiente agora que vai ser lançada a plataforma MP Digital. Depois que a gente fez essa análise de contexto, a gente fez visitas locais para poder conhecer, conversou com as equipes de membros, servidores de todos os MPs, praticamente 25 MPs, para a gente mapear realmente esses desafios e oportunidades.
A gente também fez estudos de estratégia nacionais e internacionais, nacionais, o próprio CNJ, CGU, GovBR, é uma inspiração muito grande para a gente, a Justiça 4.0 e também internacionais de referência, né? Como Dinamarca, Estônia, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, para justamente a gente fazer um trabalho impessoal e baseado no que tinha de melhor referência mundial. E esse foi o diagnóstico que a gente viveu. Então, assim, eu não sei de qual instituições vocês pertencem, mas eu acho que o cenário se repete, né? A gente sempre quando fala disso percebe. Às vezes nós, dentro do Ministério Público, somos ilhas, né? Promotores, servidores atuando de forma isolada, cada um no seu ofício. Mas nacionalmente também a gente detectou como ilhas 30 MPs que não conversavam entre si, que tinham iniciativas repetidas, que partiam do zero e muita coisa. Às vezes estava muito avançado numa área, mas muito defasado na outra, e o outro MP tinha uma situação invertida. Então tinha sobreposições de esforços, insuficiência de recursos, né, tanto pessoal, tempo e dinheiro, falta de priorização e direcionamento estratégico. Não havia essa, digamos, essa governança de dados para definir uma tomada de decisão estratégica. Resistência à mudança e aversão ao risco, acho que todo mundo vive isso no cenário, tanto pessoal como institucional, e ausência de uma instância que fomentasse a integração e colaboração. E aí, justamente, que a gente entendeu o papel do Conselho Nacional do Ministério Público como esse órgão de cúpula no ambiente de Ministério Público e identificou esses objetivos com base no levantamento que a gente fez de inovação em rede, gestão e governança e plataforma e integração, né, com todas as referências. Tudo isso está documentado, eu vou deixar o QR Code no final para vocês olharem. E depois de 2 anos da gente fazer esse diagnóstico, né, sem invadir a independência, a autonomia administrativa de cada Ministério Público, a gente propôs a Estratégia Nacional do MP Digital, e que tem o objetivo de fomentar as estratégias locais, né? A gente é um país continental, 30 MPs, muito diferente, a Amazônia não dá para comparar com o DF, então são estratégias digitais diferentes e a gente quer, o CNMP, fomentar a estratégia de cada Ministério Público, comparando aqui, por exemplo, Amazonas ainda tem um desafio da questão de conectividade com a internet, né? Talvez agora internet via satélite. Tem promotoria que funciona internet e rádio. DF, isso não é um problema. Então, nossos objetivos estratégicos locais são bem diferentes da Amazonas. E assim é bom, porque depois há essa comunicação. O Amazonas não precisa tocar alguma coisa que o MPDF está fazendo, porque depois ele pode replicar, reutilizar. E além da Estratégia Nacional do MP Digital, a gente também propôs a Política Nacional do MP Digital. Essa sim, nacional, né? Que é a plataforma MP Digital e a Rede Nacional de Inovação. A plataforma MP Digital, a gente brinca que no futuro vai ser o MPBR, assim como o GovBR, né? E o Judiciário, o CNJ, também está caminhando para nesse sentido, né? Tornar o Justiça 4.0 o JusBR, né? Justamente para isso, assim, é mesmo na linha do que é o GovBR de produtos e serviços, no caso nosso, voltados para os membros e servidores no primeiro momento, no futuro, quem sabe abrir para usuários, cidadãos, para a gente poder ter tudo que o MP fiscaliza e isso também ser acompanhado pelo cidadão comum na fiscalização de política pública ou de patrimônio, qualquer outra atuação do Ministério Público. E na plataforma do MP Digital, a gente vai lançá-la agora, dia 27 de novembro, no evento do Prêmio CNMP e o lançamento da plataforma. Tem essa carinha, a gente colocou alguns serviços básicos com a ideia de ir incrementando para no futuro a gente ter subprodutos ou serviços desses serviços mais básicos. E essa jornada a gente identificou que, assim, eu acho que é o desafio da maioria das instituições, sejam públicas ou privadas, é justamente a gente
Entender a importância de governança de dados, né, de ter dados estruturados. Não adianta a gente ter a melhor aplicação de IA ou qualquer outra, se os dados não estiverem organizados ou não forem confiáveis. E hoje é o nosso desafio. Os dados que a gente tem nacionalmente e de forma local ainda tem cifra oculta, deficiência de alimentação, erros materiais, enfim, que a gente quer superar à medida que for avançando, principalmente com o uso de inteligência artificial, mas também, né, com computação em nuvem, organizando esses dados e usando a expertise de outras empresas que já avançaram e têm isso melhor organizado. E aí o primeiro serviço é a base de dados processuais. É a gente se conhecer como instituição nacional. Então, trazer dados de processo, como o CNJ fez com o DataJude, e trazer dados de processo para a gente se conhecer e saber em que a gente atua, quais são as nossas prioridades. E ela visa realmente fazer esse direcionamento da atuação, a gente levantar dados que subsidia a tomada de decisão estratégica, tanto do MP local quanto em nível nacional, de alinhamento de todos os ministérios públicos, transparência da atuação, precisão estatística para a formulação de política institucional, como eu disse, em nível nacional também, né? Uma estratégia nacional de atuação do Ministério Público, por exemplo, uma pauta de meio ambiente, ou uma pauta de primeira infância, ou de crime organizado, nacionalmente, né? Alinhado em todos os MPs do Brasil, e redução do pedido de informações por parte do Conselho Nacional. Como um órgão de controle externo, os Ministérios Públicos pede muita informação, pede normativos, e isso é difícil para os Ministérios Públicos, às vezes, gerenciarem toda essa quantidade de informação que é pedida, isso já vai estar automaticamente na plataforma. Como eu disse, no primeiro momento, a gente vai fazer dados de capa, que é as informações básicas dos processos. Depois a gente vai para dados de identificação, CPFs e CNPJ, justamente para a gente poder ter subprodutos como a Certidão Nacional de Antecedentes Criminais, por exemplo. Hoje, se alguém estiver respondendo a um crime, fizer acordo de não persecução penal, né, num estado, ele pode repetir esse acordo em outro estado, dificilmente isso vai cair no primeiro momento, né? Pode ser que posteriormente aconteça, mas no primeiro momento ele vai conseguir fazer um segundo acordo, sendo que a lei veda, porque não tem comunicação entre os dados estaduais. E, finalmente, uma terceira etapa, que a gente já está vendo, né? Essas estão correndo meio que simultâneas, a gente vai fazer a extração dos dados do processo, não sigilosos, né? Com o próprio conteúdo do processo, para a gente poder fazer, por exemplo, reconhecimento de entidades, né? Ou de palavras-chave numa denúncia, e a gente percebe, por exemplo, violência doméstica. Há uma cifra oculta, um gap de alimentação de cadastramento de violência doméstica. Então, a inteligência artificial pode ler o documento e identificar denúncias que não foram cadastradas ou processos que não foram cadastrados. E aí fazer esse cadastramento e a gente ter maior assertividade com relação aos dados nacionais de onde o Ministério Público atua em cada área. E a ideia é depois a gente ter isso, essa base nacional de documentos para fazer treinamentos específicos de modelos de inteligência artificial. E aí melhorar a questão de assertividade e acurácia. O segundo serviço é a base de dados. Esse aqui são bases de dados externas ao Ministério Público, de acordos de cooperação com, por exemplo, aqui em Brasília, a Neoenergia, ou o Ministério da Saúde, ou o Ministério da Educação em nível nacional, e as bases estaduais que o Ministério Público utiliza, acessando via sistemas, para fazer sua atuação de investigação criminal patrimonial ou fiscalização de políticas públicas. Com isso, a gente também vai conseguir ter uma melhor atuação, né? A gente, por exemplo, é uma pauta do presidente Gonê, do Procurador-Geral da República, a gente fazer um incremento na atuação de combate a crime organizado. Então, a gente, nesse mapeamento que a gente fez nacional, a gente identificou sistemas que têm esse potencial de escala ou que já têm uma base de dados muito boa,
o Arpia em São Paulo, o Radar Pandora, o Retina no Acre. E a ideia é a gente nacionalizar esses sistemas, mas dar acesso em nuvem para cada MP. Então, ele pode usar um sistema nacional de referência ou fazer acesso via o próprio sistema de investigação, porque os dados já vão estar estruturados em nuvem. E esse tipo de estratégia serve para qualquer política pública, né? Como eu disse, dados do meio ambiente, saúde, educação, infância, patrimônio público, e depois, né, quanto maior a base de dados, maior riqueza na extração de informação, conhecimento, sabedoria e tomada de decisão baseada nessa sabedoria. Os dados em nuvem ficam organizados, né, nessa forma, que parece um Windows Explorer, né, um arquivo, e a ideia é isso, cada Ministério Público tem sua pasta e os dados vão sendo carregados e depois outros tipos de dados, interno e externo, vão sendo mantidos e organizados na nuvem. Nós temos também o catálogo de soluções digitais, a ideia é justamente o que a gente identificou, o desafio, né? Que eram soluções parecidas que tinham iniciado em cada Ministério Público e não se comunicavam. Então, a ideia é a gente ter um catálogo com toda a forma e o potencial de reuso daquelas tecnologias, soluções, softwares, enfim. E, com isso, a gente conseguir evitar que todo mundo queira reinventar a roda, começar do zero, e a gente compartilha esse sistema, a gente está vendo isso funcionando, mas a gente quer até refinar essa informação, já deixando um comparativo entre soluções, para quem for olhar, não só olhar uma ferramenta, mas olhá-la comparando com outras semelhantes. Então, isso para justamente evitar retrabalho e a gente aproveitar todo o esforço que algum outro MP já fez. E, finalmente, a ideia de área fim e área meio, né? A área fim é a atuação de investigação mesmo, e a área meio é a área administrativa. E o catálogo de contratações de TI, que a gente também está colocando, toda a documentação, somente essas novidades da lei de licitação, que é difícil, treinamento com TCU, para poder alinhar todo mundo, e o gestor interno nosso, né, perdeu o receio de fazer uma contratação inovadora, que é no risco, às vezes. E também contratação em nuvem, a ideia é a gente fazer um contrato guarda-chuva e os outros MPs aderirem, porque aí a gente ganha em volumetria para poder negociar com as Big Techs preços mais baratos. Um MP de São Paulo compra um preço, às vezes, 6 vezes mais barato que um MP do Acre, né, pelo tamanho, na contratação de crédito em nuvem. Então, a ideia é a gente negociar nacionalmente e conseguir preço mais baixo para todos. E, finalmente, a rede de inovação, né, que é essa conexão constante, né, a plataforma como esse ambiente de colaboração constante, com todas as informações dos laboratórios, estruturas, seja qual for o nome de inovação, núcleo de ciência de dados de cada MP, para que haja uma comunicação rápida e essa reutilização e reaproveitamento. E a rede de inovação e desafios, né, e o desafio que a gente elegeu primeiro, lógico, foi a inteligência artificial. E aí a gente tem alguns cenários que são, não vou dizer preocupantes, porque eles já estão aí há muito tempo, né? Mas que chamam a atenção que a gente precisa renovar nosso modelo de atuação institucional. Quando eu digo a gente, todos os órgãos do sistema de justiça, né? Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Advocacia, os próprios advogados, né? Por quê? A gente tem o cenário jurídico no Brasil. Justiça e números, 83 milhões de processos atualmente, né? Considerando alguns suspensos, mas total. Foram julgados 33, mas entraram 35. Um trabalho de enxugar gelo mesmo, né? No Ministério Público não é diferente. Antes disso, né? Só um dado. Se zerasse, não entrasse nenhum processo, mas a gente levaria 2 anos e meio praticamente para zerar, no ritmo que vai hoje, né? No Ministério Público não é diferente. A gente tem processos extrajudiciais, né, que é aqueles que começam, o MP pode fazer um acordo que não entra no sistema de justiça,
Nós temos 1,3 milhões, isso deve aumentar muito. Conta de acordo, nova legislação que permitiu acordos, então isso vai aumentar muito. E total de manifestações judiciais, né, nos processos lá nos 83 milhões. Quando o Ministério Público se manifesta, deu mais ou menos 35 milhões de manifestações. Então é muito volume também. E a gente traz aqui exemplo de caso de aplicação de inteligência artificial no dia a dia mesmo, né, na rotina. Uma coisa que parece simples, mas é muito funcional, né, é justamente transcrição de áudio e vídeo. E qual a ideia, né, da gente ganhar eficiência, produtividade, ter menor custo, liberar para uma atuação mais estratégica e ter mais qualidade e precisão nas análises jurídicas, né? Porque a gente vai chegar não só o caso em si, mas ele comparado com outro padrão de casos identificados pela inteligência artificial. Então, nessas transcrições de áudio e vídeo, nós temos no MPDF uns temas já também de referência, chamado Jarvis, outros, né, no caso aqui que eu vou trazer do MP do Mato Grosso, que é o Scriba, e nesse caso do Scriba, no MPDF é o Whisper também, é o Whisper, né, da OpenAI, e aí tem essa facilidade de análise, resumo de processo, né, toda a inteligência artificial. No caso de transcrição de áudio e vídeo, um sisteminha simples que carrega o vídeo. E depois faz tradução automática, sotaques, enfim, tem uma acurácia muito boa e vai melhorando cada vez mais também, né? E com isso, a gente é aquilo que eu falei, a gente ganha horas de processamento que a máquina está fazendo. Se fosse um humano, levaria 3 vezes mais, em média, para transcrever um áudio, um vídeo. E a gente libera essas pessoas para poder fazer um trabalho mais estratégico, mais importante, mais que entrega mais valor. Um assistente virtual, nesse caso aí, já embarcado no sistema de acompanhamento de processo, né? Então, no caso do MP do Mato Grosso, se chama SIMP, é o sistema eletrônico, né? Do MP que acessa o sistema judicial. Então, tem um disclaimer, né? Um termo de compromisso dizendo que aquela é uma minuta de denúncia, que não é denúncia final, que tem que ter a supervisão humana, justamente para poder ter essa credibilidade, né, que é um humano decidindo a vida de humanos, né, e não uma máquina. Então, se houver erro, o erro é da pessoa que assinou. O que que a gente entende disso? Porque há essa polêmica, né, de pô, mas é uma máquina decidindo o processo e tudo mais, e a gente fala, não, não é isso. Dentro do processo de tomada de decisão, de uma forma bem simples, existem várias fases, mas simplificando, a gente tem análise, vamos supor, analisar um processo, decidir o que vai fazer e fazer a produção, a execução, a produção do que foi decidido. Ou seja, eu decidi fazer uma denúncia, porque eu vi que tem indício de autoria e materialidade. A confecção da peça é que é automatizada, né? Na verdade, a máquina faz todo esse processo, análise, decisão, porque ela foi treinada para isso e produz a peça. Só que a gente vai desconsiderar a análise e decisão, a gente vai considerar a partir da minuta de produção da peça, partindo daquilo a gente faz uma engenharia reversa e vai analisar o processo, ver se a decisão está ok e se o conteúdo está certo. Então, assim, não tem polêmica nisso, a gente está automatizando, é a era da automatização da produção cognitiva. A gente teve a automatização da produção mecânica, né, com máquinas trabalhando, depois robótica, né, com produção de veículo, e agora é a era da automatização da produção cognitiva, que essa é a grande revolução, mas nos limites a que ela se propõe com a supervisão humana. Esse é só para mostrar o sisteminha, como ele funciona, né, na visão do promotor de justiça. Como eu disse, tem esse termo de compromisso de supervisão, de revisão do conteúdo que vai ser feito. Ele abre, depois de analisar, de habilitar o assistente virtual no processo, ele abre 3 opções.
que é o resumo, a minuta da denúncia e um chatbot. O resumo traz as principais questões jurídicas importantes ali, serve de base para os documentos seguintes. Tem tudo isso com treinamento dessa atividade e vindo para no final ter esse resultado. Salvo engano, esse aqui foi feito com a chefes. Então, porque a gente tem projetos, mais de 70 projetos no Brasil, nos empresas, com várias empresas. A minuta que é gerada aparece para o promotor num editor de texto, já também embarcado no sistema, e aí pode alterar, né? Se constatou que estava tudo aqui, a captação, iniciado, a narrativa do fato, o rol de testemunhas. E a ideia de chatbot com processo, né? Está ali numa audiência, numa coisa mais urgente, precisa da informação, vai e pergunta, né? Se quer contraditar uma testemunha ou se quer achar um documento, pergunta e já localiza. Não precisa estar folheando digitalmente o processo, né? E com isso já consegue ter também ganho de eficiência operacional, numa coisa que é mecânica, né? Que é extrair informação para tomar decisão estratégica. Também a lógica de ganho de eficiência operacional, ganho de tempo, né? Vários estudos indicam essa, pelo menos 25% de ganho de tempo. Tem coisas que é 3 vezes mais de ganho de tempo, dependendo da atividade. Nesse caso, 130 minutos, 1 minuto e 20 segundos para fazer a denúncia, coisa que um promotor, um assessor levaria 30 minutos, 40 minutos, não pela complexidade, mas por ter que conferir dados qualificativos, testemunhas, narrativa do fato, né, endereçamento. Então, assim, uma produção que é roteirizável e mecanizável. E a quantidade de horas humanas economizadas justamente para ser voltadas para uma inovação estratégica. E a ideia de criando futuros. Quando a gente fala tudo isso de ganhar eficiência operacional naquilo que é repetitivo e automatizável, para liberar tempo para uma atuação mais estratégica. E essa atuação mais estratégica, a gente identifica como essas capacidades humanas, né, que a máquina não realiza. E aí, né, de acordo com vários estudos, McKinsey, Fórum Econômico Mundial, a gente tem algumas habilidades detectadas, né, trouxe só algumas, mas a gente percebe que no ambiente jurídico, no sistema de justiça, essas habilidades das profissões do futuro são habilidades ligadas à atuação autocompositiva, à atuação negocial. Então, por isso que eu digo, esse modelo de atuação institucional judicializante, ele tende a diminuir. Na medida em que a gente operacionaliza o ganho de eficiência operacional no que é repetitivo e de maior volume, liberando tempo para uma atuação estratégica. E no sistema de justiça, a atuação estratégica vai ser exatamente uma atuação negocial. Então, todas essas partes envolvidas, Ministério Público, Defensoria, Advocacia, advogados, né, terão que ter essas habilidades das profissões do futuro justamente para poder ter essa atividade negocial mais efetiva e com melhor eficácia, né? Enquanto a eficiência, né, o como fazer, já vai estar rodando com assertividade e supervisão humana. E só para trazer um exemplo de uma atuação estratégica de um colega, a gente detectou essa questão de um movimento no ambiente de crimes, né? São dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, agora de junho, e essa curva, não sei se vocês conseguem enxergar, acho que está dando para enxergar, né? Crimes em ambiente virtual aumentando absurdamente e crimes em ambientes de rua diminuindo. E a inflexão, o ponto de inflexão é exatamente em junho de 2020, que foi pandemia. E a tendência, isso já é uma tendência, 5 anos, a tendência é continuar e abrir mais ainda. Então a gente vai ter uma falsa impressão de segurança na medida que os crimes de rua diminuem, não por uma atuação
né, da política pública de segurança, mas por uma própria migração do crime organizado para um crime que dá muito mais ganho de eficiência estratégica, que a gente vai ver. Quantidade de roubos caindo, o que caiu menos foi celular, porque é meio para o crime virtual. Só por isso caiu menos, senão cairia que nem os outros. Esse é um caso que a gente traz que estelionatários colocaram sites de falso empréstimo no Google e impulsionaram esses sites para ficar aparecendo primeiro, né? Aquele estilo, seu cadastro foi aprovado, você vai ter um empréstimo, mas você precisa pagar uma taxa. E aí, tudo golpe, né? E eles investiram 600 mil reais no Google Ads e tiraram 30 milhões de reais em um ano e meio. Então, assim, sem dar um tiro, sem bater cabeça com polícia, muito mais eficaz estrategicamente, né? E muito mais escalável e difícil de pegar, porque isso viram vários processos individuais espalhados pelo Brasil que não tem uma investigação, não tem uma expertise e ficam lá parada a vítima pulverizada nesse ambiente. O colega do MP de Minas, né, o Rafael, ele também pensando estrategicamente que nem o crime organizado, ele pensou, não posso ficar nesse varejinho, atuação em varejo dos crimes. Ele resolveu fazer uma atuação estratégica do próprio, idêntica ao crime organizado, né? E é engraçado porque a gente recebia mensagem assim, aqui é do Banco Santo André, né? Seu cartão foi clonado. O crime organizado evoluiu, né? Então agora a gente também nem evoluir. E aí, no caso, o colega, já estou terminando, meu tempo esgotou, mas já estou terminando. No caso, o colega resolveu fazer uma campanha, né? Uma cartilha para informar as pessoas. E ele fez, ficou ótima, só que aí ele colocou no site do MP de Minas e teve impressionante 127 cliques em 2 meses. E aí ele arrumou um dinheiro, impulsionou a cartilha e teve um alcance significativo, praticamente quase um terço das vítimas atingidas no ano inteiro, potenciais vítimas, 577 mil, de 1 milhão e 900, que não foram para a estatística de vítimas de crime de falso empréstimo. Essa é uma solução tão aparentemente simples, né? Mas ele fala o mundo inteiro sobre essa estratégia e isso tem uma repercussão muito grande porque foi inovador, apesar de simples. E é isso, para encerrar, o que a gente prega para todo o sistema jurídico, enfim, eu acho que eu acredito para todas as profissões, é ambidestria estratégica ou ambidestria corporativa. E ambidestria é um conceito que ela serve tanto individualmente como institucionalmente, né? É você ter eficiência operacional naquilo que é repetitivo, mais burocrático, volumoso, para liberar tempo para ter uma atuação estratégica naquilo que agrega mais valor e devolve mais valor à sociedade, no nosso caso, do serviço público. Também trago as referências aí. Esse é o desafio do nosso futuro como instituição. E, finalmente, né, o recado aí que todo mundo já conhece do Adapt or Die, porque a gente viu que empresas lá no passado que não seguiram esse processo de ambidestria focaram só no que era bom, mas esse bom saiu de moda. E aí a empresa pegou e quebrou, como Kodak, Blockbuster, BlackBerry, todas essas. Xerox, né, que é muito. A gente tem as publicações que tem toda essa jornada, pesquisas, referências, estudos e o levantamento de iniciativas de IA no Brasil inteiro. Também já estão cadastradas, tem que ser atualizada. Depois vai ser ano a ano já na própria plataforma da MP Digital, assim como é no Sinapse, no CNJ, com a ideia de estar sempre atualizado para a gente estar acompanhando, ao mesmo tempo se comparando e aproveitando o que o outro está fazendo. Obrigado, é isso. Eu trago para vocês e agradeço muito a atenção.